Olá, povo de Deus, muito bom dia a todos, homens que vencem, mulheres que vencem, jovens, crianças. Que alegria estar na presença do Senhor mais uma vez para poder continuarmos aprendendo aqui com o devocional de Davi. Nós já falamos muitas coisas aqui, nossa, é extenso, né? Foi 1 Samuel inteirinho, agora a gente já está em 2 Samuel, no capítulo 2. Na certeza que vamos aprender algumas coisas importantes aqui que fazem parte da história de Davi e do povo de Deus, né? A palavra do Senhor fala aqui no versículo 1, eu já vou começar, tá bom, gente? E aí, se você perdeu alguma coisa, depois você volta. O importante é que você possa aprender tudo isso, tá bom? Então, a Bíblia fala aqui no versículo 1, né? Que depois que Davi ele fez aquele cântico se despedindo de Saul, de Jonatas, a gente viu que ele ficou muito triste com a morte de Saul e Jonatas e não considerou Saul como seu inimigo jamais, mas ele se entristeceu, né? Ou seja, ele não festejou, mesmo que Saul passou por muito tempo ali perseguindo Davi, querendo matar Davi. Davi ele não comemorou a morte de Saul. Ao contrário, ele chorou e colocou todo o povo também, né? Ele jejuou, ele fez um cântico, passou para todo o povo aprender o cântico também. Enfim, passando algum tempo, a palavra do Senhor fala aqui no versículo 1 do capítulo 2. E sucedeu que depois disso, que Davi consultou ao Senhor dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse Deus: Para Hebrom. Então aqui já começa já dando vários e vários ensinamentos para nós. Em primeiro lugar, nos ensina a consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Davi, ele foi na presença de Deus e falou: Deus, eu devo ir até Judá? Deus falou: vai. Mas eu vou para onde exatamente? Você vai para Hebrom. Então, nos ensinando, gente, que Deus ele responde nossas orações, que muitas das vezes nós quebramos a cara, tomamos decisões erradas, tomamos caminhos errados porque simplesmente não perguntamos para Deus. Deus tem resposta para tudo, gente. Se você ir lá na presença dele e colocar a sua situação diante dele e perguntar a Deus o que eu faço, ele vai te direcionar. O nosso problema é que primeiro a gente faz, depois a gente pergunta, né? Primeiro a gente toma a decisão, primeiro a gente tenta resolver do nosso jeito para depois perguntar para Deus qual é a vontade dele. E aqui Davi, ele não dá um passo sequer sem antes perguntar para Deus, né? Isso é verdadeiramente ter intimidade com Deus, respeitar a Deus. É você depender de Deus para tudo na sua vida. É você depender de Deus até para as coisas mais simples, né? Ele perguntou: agora, Deus, eu devo ir até lá? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Ou seja, parecia muito simples, mas Davi, ele não fazia nada, ele não dava um passo adiante se não fosse pela direção de Deus. Eu lembrei agora acho que foi de Josué, não lembro se foi Josué ou Caleb. Na verdade foi Moisés, né? Moisés falando com Deus: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, né? Ou seja, nós não vamos dar um passo sequer se a tua presença não estiver com a gente. Se eu não me engano, tá lá em Números, né? Agora, logicamente, eu não vou achar, mas é uma das partes mais lindas, assim, que eu acho, quando Moisés, ele fala isso para Deus: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então, é exatamente isso é intimidade com Deus, e essa intimidade Davi tinha. Outra coisa lindíssima, que a gente aprende aqui, gente, é que Davi, ele sabia que agora ele seria o rei, né? Mas em nenhum momento ele pergunta nada sobre o reinado para Deus, né? Ele sabia que iria tomar posse do cargo mais importante de Israel. Mas você não vê ele apressado, você não vê perguntando: Deus, eu já esperei 20 anos, eu passei 20 anos fugindo de Saul, eu passei muito tempo esperando por esse dia, quando que eu vou ser rei, Deus? Em nenhum momento ele fala isso. Sempre mostrando que a intimidade com Deus, para Davi, sempre foi mais valioso do que qualquer coisa. Davi nunca foi um homem ambicioso, ganancioso, ele nunca colocou cargos, ele nunca colocou, vamos dizer, status, fama acima da sua intimidade com Deus. Você vê muito isso depois que Davi peca lá no Salmos 51, quando Davi ele se desespera
com medo de perder a presença de Deus. Então, a riqueza maior para Davi era ter a presença de Deus. Não importava se era rei, se não era rei, ele não queria nem saber. Outra coisa que a gente vê aqui é que Davi não estava sozinho. A Bíblia diz aí no versículo 2: e subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na terra de Hebrom. Então, muito bonito, porque Davi não estava sozinho, ele estava levando um monte de gente com ele. Ele tinha soldados, ele tinha pessoas que trabalhavam com ele, tinha a esposa, os filhos e todo mundo. E mesmo assim, as pessoas que estavam com ele compreendiam e respeitavam a intimidade que Davi tinha com Deus. Ninguém em nenhum momento falou assim: e aí, Davi, agora que você vai ser rei, né? A gente tá aí te seguindo, o que tá acontecendo? E quando Davi pergunta para Deus para onde ele deve ir, Deus fala assim: vai para Judá. Em nenhum momento Davi fala assim: mas não é para Israel, Senhor, aonde eu vou ser rei? O Senhor quer que eu faça o que agora, né? Qual a decisão que eu tomo para mim ser rei? O interesse de Davi nunca foi ser rei. O único interesse de Davi era obedecer a Deus. Ele simplesmente obedeceu, ele não questionou, ele foi para Hebrom, né? E não ficou fazendo perguntas para Deus. E ninguém dos homens, ninguém da família, ninguém ficou perguntando: Davi, o que você está fazendo? Não acredito, você já passou tanto tempo fugindo e você não vai tomar posse, você está sempre aceitando menos do que você merece. Ninguém, porque Davi ensinou as pessoas que estavam à sua volta a respeitarem a Deus, a decisão de Deus, a direção de Deus, não por aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele vivia. Eu tenho certeza que as pessoas que conviviam ao lado de Davi sabia e confiava que ele era um homem de Deus, e quando ele falava: gente, nós vamos para tal lugar, todo mundo ia também, né? Então, o nosso exemplo da nossa intimidade com Deus faz com que as pessoas que estão à nossa volta também não nos questionem, não fiquem em dúvida, mas confie também em Deus. De certa maneira, acaba essas pessoas confiando em Deus também. Hebrom é um lugar muito bonito, é um lugar muito lindo, porque da palavra Hebrom vem a palavra amigo, né? E foi em Hebrom que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Foi em Hebrom que Abraão, ele recebeu, né, os anjos, ele recebeu o próprio Deus. Então era uma terra muito abençoada. E ali em Hebrom também estava sepultado, né? Abraão foi sepultado lá, Sara foi sepultada em Hebrom, Lia foi sepultada em Hebrom, né? Jacó, Isaac, Rebeca, eles foram sepultados ali em Hebrom. Então era uma terra santa, uma terra especial para o coração de Deus, e foi exatamente ali que Deus mandou Davi ir. E para surpresa de muitos, no versículo 4 ele diz assim: olha, então vieram os homens de Judá, né? Hebrom ficava em Judá. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então o que aconteceu aqui? Davi recebe uma segunda unção. E para surpresa de muitas pessoas também, Davi ele recebeu 3 unções. Ele não recebeu só aquela unção de Samuel, quando ele foi ungido, que ele deixou o pasto para ir até a casa do pai e receber a unção de Samuel. Ele recebeu 3 unções. Ele recebeu a unção de Samuel, que foi o chamado de Deus para a vida dele. E agora os homens de Judá ungem Davi como rei de Judá, tá? Não como rei de Israel, mas como rei de Judá. Já te explico por quê. Ele recebe uma segunda unção e mais para frente você vai ver que ele vai receber uma terceira unção, né? A confirmação de que Deus realmente estava com Davi, que aquele ali era o destino, aquele ali era o chamado dele. Por que então, pastora, que Davi recebeu essa unção em Judá e já não foi logo ser rei de Israel? Em primeiro lugar, gente, a Bíblia fala que havia um chefe do exército de Saul que chamava Abner. E o Abner, assim que Saul faleceu, né? O Abner colocou o filho mais novo, o único filho sobrevivente de Saul, que é Isbosete, colocou ele no reinado no lugar do pai. Ou seja, ali em Israel, então, já tinha um rei que era o filho de Saul, que era Isbosete, que era o filho mais novo, que já estava reinando em Maanaim. Então, aqui Davi é ungido em Judá e existia um outro rei reinando ali
em Israel. Então olha só para você ver, era um povo que sem querer querendo, por causa depois da morte de Saul, eles meio que se separaram, se dividiram, e agora no mesmo lugar tem 2 reis. Mas tudo isso foi importante porque Judá ainda era um lugar pequeno, aonde Davi ele poderia começar a aprender o seu reinado. Ele já não chegou sendo rei de Israel. Ele teve essa oportunidade de dar o pequeno passo, que inclusive é o que eu vou pregar na rádio. Não sei se hoje, não sei se amanhã. Sobre os pequenos começos, né? A Bíblia fala lá em Jó capítulo 8, versículo 7, que o seu início, na verdade, terá sido pequeno, mas o seu fim crescerá em extremo. E é o que aconteceu com Davi. No início dele, ele começou reinando Judá, um lugar pequeno, mas ele foi tão fiel àquele reinado bonito, aquele reinado com aquele povo. Ele quebrou a aliança que ele tinha feito com os filisteus, que eram os inimigos, e ele viveu muito tempo no meio dos inimigos, no arraial dos inimigos, cuidou da cidade dos inimigos, ajudou os inimigos, e ali ele realmente dá um fim nessa aliança com os filisteus, foca mais no povo de Deus. O povo de Jabes de Gileade foi o povo que enterrou com dignidade Saul e Jonatas e os filhos. Davi vai lá, recompensa, agradece, se aproxima, faz amizade com esse povo de Jabes de Gileade. E você vê que ele começa ali aos pouquinhos implantar o seu reinado no coração do povo devagar. Ele já não chega assim, agora eu sou rei de Israel, acabou a palhaçada, eu que mando aqui. Nada, ele foi conquistando aos pouquinhos. O início de Davi também foi pequeno. Então ali você vê que ele foi, até aí você pode ver, né, que Davi, ele foi aos pouquinhos vencendo, substituindo Saul. Ele não queria chegar tipo, agora é eu que mando, não. Ele foi aos pouquinhos substituindo Saul ali, com sutilidade, com leveza, sempre falando bem de Saul, sempre deixando o lugar de Saul como lugar de Saul, nunca querendo ser o novo Saul, jamais. Mas, gente, como a gente já sabe, né, 2 reis reinando no mesmo lugar não ia prestar muito, né? Ainda que Davi estava fazendo o seu melhor e Deus se orgulhava muito do que Davi estava fazendo, a palavra do Senhor fala a partir do versículo 12 até o versículo 32, que eu estou resumindo para você. A palavra fala aqui sobre uma guerra sangrenta, porque Abner, chefe ali agora, né, de Isbosete, que foi rei também, chama o líder do exército de Davi para uma conversa, que era Joabe. Então Abner vem com seu exército para ter uma conversa com Joabe, líder do exército de Davi, porque 2 reis, né? E aí essa conversa não termina muito bem, porque eles começam a guerrear entre si, e a palavra do Senhor fala que no final muita gente morreu. No início 24 pessoas morreram, e depois continuou ainda uma guerra muito sangrenta. 20 soldados de Davi morreram e 360 soldados de Abner também morreram. E foi uma perseguição ali, foi uma coisa bem complicada. Eu só tô resumindo dos resumidos mesmo, né? Mas foi uma situação em que houve muitas perdas, muitas vidas perdidas, justamente porque 2 reis reinando no mesmo lugar, né? Então, por causa disso, Israel esteve dividido por um tempo, e Abner, depois da guerra, voltou para Manaim, e Joabe voltou para Hebron, onde estava Davi, para ajudar, né? Então esse é o resumo do capítulo 2, e eu vou resumir um capítulo por dia, tá bom, gente? Então eu quero que vocês guardem isso. Eu não vou entrar muito nessa batalha sangrenta que houve, mas isso daqui é necessário te explicar por alto, porque lá na frente você vai entender muita coisa que foi gerada depois dessa batalha, tá bom? Mas isso é muito importante você entender que haviam 2 reis reinando, e essa sutileza de Davi, essa delicadeza de Davi, essa obediência de Davi e esse coração tão amável de Davi, que fez com que ele fosse conquistando o seu lugar sem nenhuma pressão, sem nenhuma apelação, mas tudo debaixo da vontade de Deus, e todo mundo respeitava a vontade de Deus através da vida de Davi, amém? Então, nós vamos finalizar aqui agora. Eu vou fazer uma oração com você,
E amanhã, 7h30 da manhã, a gente volta falando um pouquinho mais como foi que Davi chegou até o reinado. E qual é essa terceira unção que Davi recebeu. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, amado soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por este estudo. Sei que o Senhor tem muito mais a nos ensinar, o Senhor tem muito mais a nos esclarecer, mas um pouquinho que já aprendemos hoje nos ensina, Pai, a valorizar muito mais a intimidade contigo do que qualquer outra coisa, a depender de Ti, a confiar em Ti, a obedecer ao Senhor, Pai, mesmo que quando nós não estamos entendendo nada. Eu sei que por muitas vezes Davi deve ter se perguntado por que Deus já não me coloca como rei, mesmo depois de tudo que eu passei. Mas em nenhum momento ele questionou. Senhor, ele só obedecia sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para ele, para o seu povo, sabendo que o Senhor sabia o que é melhor. E nós também, Pai, queremos ter essa confiança, confiar em Ti de olhos fechados, só obedecer, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Eu sei que tem muitas coisas que o Senhor falou no coração do seu povo, que o Senhor continue falando mais e mais em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos para a Tua glória, em nome de Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus. Vamos fazer uma oração pelo Brasil também? Ó Deus, nós colocamos nas Suas mãos as eleições do dia 30. Colocamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor tome frente. Senhor Deus, que o Teu nome não seja envergonhado jamais, mas que o Teu nome seja exaltado. Senhor, meu Deus, que o inimigo não venha zombar do Seu nome, jamais, ó Pai. Nós estamos aqui como povo de Deus, orando para que o melhor seja feito para o nosso país. Senhor Deus, para que o Senhor assuma o trono, para que o escolhido do Senhor assuma o trono, mas que o Senhor seja o principal governador do nosso país. Que as leis de Deus sejam as leis que regem e continuem regendo o nosso país. Pai, que prevaleça aquilo que é do Senhor, em nome de Jesus, e que toda obra do inferno seja repreendido em nome de Jesus. Eu abençoo a todos para a Tua glória e você diga amém, diga graças a Deus, amém? Então é isso aí, gente, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Espero vocês amanhã para a gente resumir o capítulo 3 e vamos ver aqui o que vai acontecer, tá bom? Então um beijão no seu coração e até amanhã. E tira print e compartilha, tá, gente? Me ajuda a compartilhar, dá joinha, compartilha, comenta, me ajuda a avisar o povo que a gente voltou, por favor. Você deve estar notando aí que tá faltando muita gente nos devocionais. Por quê? Porque muita gente ainda não se ligou que nós já voltamos, né, gente? Então, beijão no coração de vocês e até amanhã e eu conto com a sua ajuda. Beijo!